Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para deixar uma reflexão sobre um podcast que eu ouvi ontem de uma midwife australiana que desenvolveu pesquisas sobre a experiência de mulheres na fase de transição do trabalho de parto. Então, para quem não sabe, a fase de transição ela é considerada por muitos a fase mais difícil. Inclusive, ela é até chamada de a fase da covardia, porque é onde realmente as mulheres sentem um pico de dor, né? Tem uma experiência intensa em relação ao trabalho de parto e é um momento que muitas pensam em desistir, muitas pedem ajuda, pedem cesárea, é nesse exato momento ali, depois dos 8 centímetros, quase para dilatação total. Essa midwife escutou não só mulheres que estavam parindo no hospital, mas também mulheres que estavam parindo em casa. Especificamente o que eles chamam de free birth. Então, mulheres que às vezes escolhem parir sem ninguém por perto. Ela resolve parir o seu bebê sozinha, às vezes ela, o marido, no máximo uma doula. E claro, né, a gente sabe que não é a melhor opção, mas é a escolha dela, né? As pessoas, elas podem escolher o que elas querem fazer. E ela conta que o que chamou a atenção dela foi a palavra, né? Foi a forma como essas mulheres se referiram ao trabalho de parto. Ela fala que essas mulheres usam, foi intenso. Enquanto que as mulheres no hospital, elas usam, foi muito dolorido. E por que essa diferença na forma de falar? E eu imagino que uma mulher que toma essa decisão, ela precisa realmente estar extremamente confiante de que o seu corpo e o seu bebê vão saber o que fazer na hora do parto. Afinal, ela está escolhendo parir sozinha. Ela está acreditando totalmente no seu parto. Na cabeça dela não há empecilhos, não há impedimentos para que esse nascimento aconteça. Ela tem a certeza, a convicção de que vai dar tudo certo. O que eu quero dizer aqui é que como a mulher se enxerga em relação ao parto define como será a experiência que ela vai viver. Para ficar mais claro, na sabedoria bíblica em Mateus 12:34 a gente tem: a boca fala aquilo que o coração tá cheio. E realmente eu acredito nisso porque a gente tende a colocar para fora, a externalizar aquilo que a gente está sentindo, né? As nossas emoções. E isso nos traz uma reflexão. O que nós temos dito a nosso respeito sobre o parto e sobre os desafios da nossa vida? Nós temos dito que nós conseguiremos, que nós somos fortes, que nosso corpo sabe o que fazer, que o bebê vai encontrar o caminho, que o nosso parto vai ser rápido, que vai ser uma experiência extraordinária, que vai ser uma experiência intensa, profunda, de aprendizado, independente da via de nascimento, ou nós temos dito o contrário. Ou nós temos dito, eu não sei se eu consigo, eu sou fraca pra dor, eu não tenho certeza, eu só vou tentar. O que a gente tem dito? Porque a nossa mente tenta a todo custo querer confirmar, querer realizar aquilo que a gente acredita. Então, se a gente acredita que a gente não é capaz, que a gente é fraco, que a gente não vai aguentar a dor, a sua mente vai confirmar isso na hora do parto. Quando você chegar nesse momento de pico de dor, a sua mente vai resgatar isso que você disse a gestação inteira. Aquilo que você disse a vida inteira. Eu não consigo, eu só tô tentando, se tiver muito difícil eu peço cesárea, eu desisto. A sua mente vai confirmar isso. E você vai se sentir desencorajada de alguma forma. Talvez muitas mulheres ainda persistam, ou porque elas não têm escolha, então às vezes elas estão num sistema público de saúde que a única condição é parir por via vaginal, então não interessa como será esse parto, esse bebê vai nascer. É de forma respeitosa? Não sei, mas ele vai nascer. Então muitas mulheres elas desistem internamente, mas o sistema pressiona, elas não têm saída. Ou muitas desistem de si, desistem do seu parto, mas às vezes elas pagaram por uma equipe, né? Pagaram por profissionais que vão continuar encorajando, incentivando essa mulher, que não vão desistir dela nessa fase. E aí realmente às vezes elas estão muito próximas de parir e elas vão parir. Mas eu tô falando aqui de uma experiência que é diferente. É quando a mulher tem a certeza, a convicção de que ela vai conseguir chegar até o final. De que não importa o que aconteça. E também não importa o desfecho, não importa a via de nascimento. Vai ser uma experiência incrível. E como a gente desenvolve isso, né? A gente pode começar percebendo o que a gente tem falado sobre nós. Eu acredito que esse seja o primeiro ponto, é realmente a gente olhar
para aquilo que a gente tem falado, a gente se observar. Muitas vezes as coisas vão sair da nossa boca e a gente só vai perceber depois. Mas depois que saiu, o que a gente tem falado a nosso respeito? Depois, o segundo passo é a gente ser intencional. Então, se nós percebemos que não estamos falando coisas boas, que estamos nos denegrindo, que não estamos confiando na nossa capacidade, no nosso corpo, que a gente comece a corrigir isso. Tá, mas por que eu tô falando isso? Com a evidência disso ser verdade. Na maioria das vezes, a gente vai ver que não tem evidências para aquilo ser verdade. Até porque, se você parar para pensar, não tem como você falar que não consegue fazer uma coisa que você nem sequer tentou. Então, seu cérebro já tá te enganando ali, já tá te sabotando. E a gente pode mudar isso. A gente pode não se conformar e ser intencional naquilo que a gente tem pensado, naquilo que a gente tem falado e naquilo que a gente tem acreditado. Então, o que você tem falado a seu respeito sobre o parto? Você tem se encorajado ou você tem se sabotado? Então, a partir de agora, comece a mudar o seu mindset, desse mindset fixo que te sabota para um mindset de crescimento, que consegue falar e crer em coisas boas, que consegue aprender com os desafios, que consegue se encorajar para viver um parto realmente incrível, independente da via de nascimento. Porque a verdade é que a experiência de parto, ela não é definida se é boa ou ruim pela via de nascimento, se o bebê nasceu por via vaginal, por via cesárea, se foi com a equipe X, no hospital Y, se foi em casa, não importa. A verdade é que não importa. A sua experiência de parto, ela é boa ou ruim? Aqui, ó, dentro da sua mente. A sua mente é que vai digerir a experiência do seu parto e vai categorizar como boa ou ruim, dependendo daquilo que você se preparou previamente. Dependendo daquilo que você de fato acredita. Se você acredita que um parto é bom só se ele acontecer de determinada maneira, ele só vai ser bom se acontecer daquele jeito. Todo o resto, o seu cérebro vai descartar. Agora, se você treina o seu cérebro a realmente enxergar um parto como bom, quando um bebê tá bem, quando você consegue mergulhar dentro de si, quando você consegue viver aquele momento, no final da sua experiência, esse realmente vai ser um parto bom. Porque foi assim que você treinou o seu cérebro para enxergar as coisas. E se você não tem conseguido ser essa mulher que se encoraja, se você tem sido tomada pelo medo, se você tem falado muitas coisas ruins a seu respeito, a respeito do seu parto, se você tem se desencorajado, eu quero te falar que eu tenho uma mentoria de preparação emocional para o parto que realmente pode te ajudar a mudar essa mentalidade, pode te ajudar a fazer essa transição dessa mentalidade fixa e sabotadora para uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de confiança para o parto. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. E é isso. Eu espero que essa conversa tenha sido válida para você, que eu tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!